creio piamente que Deus tem algo a falar aos irmãos e ao meu coração também na palavra de hoje. É o culto da UPH. Nós podemos dizer de antemão que a palavra, ela de forma direta, ela vai ser direcionada a homens, de forma indireta vai ser direcionada a todos. Você que é um homem, que já é pai de família, que já é casado, atente para esta palavra com muita atenção mesmo no seu coração, porque Deus tem algo a tratar conosco, os que são casados. Aqueles que almejam casar-se, também esteja atento, porque nós falaremos sobre características do caráter de um homem de Deus, que um homem pai de família tem que ter, um sacerdote no lar tem que ter. Então, se você quer ser um pai de família um dia, então preste bastante atenção na palavra de hoje. E você, moça solteira, também preste atenção no sermão de hoje para você saber que tipo de homem você vai procurar para a sua vida. E para as que já estão casadas, não tem mais nada o que se fazer? As que já estão casadas poderão orar ao Senhor, clamando a Deus para que os princípios expostos aqui se apliquem na vida de seus esposos. Então, de alguma forma, a palavra será direcionada a toda a igreja. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, expressar com nossos lábios nossos louvores a ti, admitindo, meu Deus, que somente o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Nós, como humildes servos teus, nos prostramos diante da tua face, nos humilhando, meu Deus, e clamando misericórdia sobre nossas vidas, para que o Senhor atente do mais alto céu, meu Deus, à humildade dos teus servos e se incline a nos alimentar com a tua palavra. Nossas almas são carentes da tua palavra. E a tua palavra diz em João 15:5 que sem ti nada podemos fazer. Está escrito em 2 Coríntios 5:18 que tudo provém do Senhor. Então, Deus, esta mensagem só será produtiva e proveitosa se o Senhor estiver nela. Então, que o Senhor nos conceda graça na transmissão desta mensagem. Que o Senhor nos conceda graça, transformando nossos corações cada vez mais em terras férteis à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis no que diz respeito à responsabilidade masculina, à identidade do homem no lar e nas demais instâncias da sociedade. Existe uma crise de identidade na figura masculina. Isso começa lá fora, mas reflete dentro da igreja. Nós podemos dizer com certa tranquilidade que o feminismo contribuiu para essa crise de identidade? De certa forma, sim. Mas não foi apenas o feminismo que contribuiu para isso. Isso já faz parte da natureza pecaminosa do homem. Nós podemos perceber isso já em Adão, mesmo antes da queda. Perceba, pare para pensar aonde estava Adão quando Eva estava dialogando com Satanás. O texto hebraico ali nos dá indícios de que Adão esteve o tempo todo ao lado de Eva e não fez nada. Pelo contrário, quando Eva ofereceu o fruto, ele prontamente comeu, sem repreendê-la e sem voltar atrás de todo o estrago, mostrando uma atitude de omissão do homem. E a minha pergunta é, se o homem foi omisso antes da queda, o que você acha que ele seria depois da queda? Então, com muita tranquilidade, nós podemos dizer que esse tipo de omissão do homem, essa crise de identidade do homem começou antes da queda, porque quando falamos de queda, estamos falando da desobediência à ordem direta de Deus, mas houve traços ali que indicaram a queda um pouco antes daquela atitude principal. Então, mesmo antes da queda, Adão já foi omisso. Depois da queda, então, o homem continua sendo omisso. No entanto, em nossos dias, por causa desse movimento diabólico chamado feminismo, porque nada tem estragado tanto as famílias e destruído tanto famílias quanto esse movimento chamado feminismo,
Diante desse movimento, a omissão do homem tem aumentado ainda mais. Então, nós estamos vivendo em uma sociedade de crise da identidade do homem. Não vai demorar muito, se Jesus não voltar, que a sociedade terá que procurar com lamparinas à noite. Homens vão achar, mas com mais dificuldade. Queridos, Deus tem algo para falar aos homens desta igreja. Esteja atento para o que o Espírito Santo irá nos falar a respeito da nossa identidade em Cristo. Essa crise de identidade, ela penetrou a igreja de Cristo. Isso reflete no meio das sociedades internas. Porque, graças a Deus, está havendo um movimento recente de ânimo na sociedade masculina. Mas alguns anos atrás, a sociedade masculina estava bastante fragilizada, enquanto a SAF ia de vento em popa. E sempre está indo de vento em popa. Mas isso reflete a atitude dentro da igreja da questão da identidade masculina. E Deus quer despertar homens dentro da igreja, não só para o trabalho dentro da igreja, mas principalmente para o trabalho na sua casa. Porque a primeira igreja nossa é a nossa família. Das coisas que nós iremos tratar hoje à noite, eu gostaria que você levasse isso para a sua casa. Se você é um homem dentro da igreja e tem ministérios dentro da igreja, tem dons, lembre-se de uma coisa muito importante. A primeira igreja sua é a sua família, é a sua esposa, são seus filhos. Então, vamos entender essa questão à luz da palavra de Deus. Queridos, a Bíblia fala sobre essa questão da liderança cristã e nós denominamos essa liderança masculina de sacerdócio. Sacerdócio do lar, sacerdócio na sua família. Jó, ele cumpria bem, de forma eficaz, o seu sacerdócio no seu lar. Ele cumpria de uma forma eficaz e eficiente a sua liderança como pai de família, como esposo. Isso agradou o coração de Deus. Podemos dizer, numa figura de linguagem, porque é difícil você falar que Deus tem orgulho, porque orgulho na nossa linguagem tem conotações às vezes perniciosas. Mas, no sentido de alegrar-se, Jó ele tinha características em sua liderança dentro da casa dele, do seu lar, que alegrou o coração de Deus. E Deus, como um pai orgulhoso, fala para Satanás: viste o meu servo Jó? Será que Deus pode falar isso de você? Viste o meu servo, fulano de tal? Como ele cuida bem da sua família? Como ele cuida bem da sua esposa, dos seus filhos? Será que Deus pode falar com orgulho ou com alegria no coração a seu respeito? Será que você alegra o coração de Deus como homem, como líder cristão? Então, a mensagem de hoje tem o seguinte tema: as características de um sacerdócio que alegra o coração de Deus. Porque o versículo 8 está falando sobre essa alegria do coração de Deus ao demonstrar para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro. E se você quer ter essas características, para que você venha alegrar o coração de Deus como um homem, como um cabeça do lar, então preste atenção nesta mensagem. A primeira característica, quando eu falo de sacerdócio, entenda isso como liderança espiritual, liderança cristã. A primeira característica de um sacerdócio que agrada o coração de Deus é que ele se consagra ao Senhor. Ele se consagra a Deus naquilo que ele é, seu caráter, e naquilo que ele faz, fruto do seu caráter. Observe o versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um homem íntegro e reto. E o que ele fazia? Se desviava do mal. Ser íntegro e ser reto não significa ter o coração puro. As pessoas às vezes confundem um ser irrepreensível, uma pessoa íntegra, com uma pessoa de coração puro. Ninguém tem um coração puro. Porque está escrito em Jeremias 17:9 que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Então, o que significa o fato de Jó ser um homem íntegro e reto?
às vezes nós ficamos com a impressão de que Jó era um homem perfeito, quando nós lemos esse texto. Mas uma prova de que ele não era um homem perfeito é que ele se desviava do mal. E por que ele se desviava do mal? Porque ele sabia que ele poderia cair em tentação. Ele conhecia o seu coração e sabia das suas fraquezas. Uma outra prova de que ele era um homem perfeito é que ele oferecia holocaustos a Deus, versículo 5. Se ele oferecia holocaustos a Deus, é porque ele admitia a sua imperfeição e clamava pelo sangue do cordeiro que haveria de ser enviado um dia. Então ele admitia a sua imperfeição. Mas por que ele era íntegro? Por que ele era reto? Por que ele tinha esse caráter? O que é uma pessoa de bom caráter para Deus? O que é uma pessoa que busca santificação para Deus? Entenda isso. Não é uma pessoa que nunca peca, mas é uma pessoa que, na maioria das vezes, ela luta para não satisfazer os seus desejos ruins. Então, ele era íntegro e reto para Deus, porque ele se desviava do mal. Jó, ele tratava do seu comportamento com Deus. No processo de santificação, queridos, nós não podemos mudar nosso coração. Não podemos. Santificação para nós não é mudança de nossos corações a partir de nós. Isso Deus faz, porque somente Deus pode mudar nossos corações. É mudança de comportamento. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sede santos em todo o vosso procedimento. Porque Deus sabe que nós não conseguimos mudar nosso coração, mas nós conseguimos mudar nosso comportamento. Então, antes de falarmos das características diretas de um líder em relação à sua família, à sua esposa, seus filhos, Deus fala primeiro do caráter. Se você quer ser um líder que agrada o coração de Deus, a prioridade não é como você trata seus filhos, sua esposa e a igreja, mas é o seu caráter com Deus. É como você se comporta no quarto escuro da sua casa, quando está só você e Deus. Como você se comporta? Então, queridos, essa é a primeira característica de um sacerdócio que agrada o coração de Deus. É um sacerdócio que se consagra a Deus em seu caráter, se desvia do mal. Ele é e ele faz, ele tem caráter e ele se desvia do mal. A segunda característica de um sacerdócio que agrada o coração de Deus é um sacerdócio que consagra a sua família ao Senhor. Então entenda, em primeiro lugar, é um sacerdócio que se consagra a Deus. Em segundo lugar, é um sacerdócio que consagra a sua família ao Senhor. Nós podemos perceber isso no versículo de número 5. De que forma Jó consagrava a sua família a Deus? Ele consagrava a sua família a Deus porque ele os santificava ao Senhor. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, falando dos filhos de Jó, chamava Jó a seus filhos e os santificava. É possível nós santificarmos alguém? Não é Deus que santifica? Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 7, que o marido incrédulo é santificado no convívio com a mulher, com a esposa crente. Como que nós podemos santificar alguém? Será que a santificação não é uma ação apenas de Deus? Santificar aqui, queridos, significa separar para Deus. Consagrar para Deus. Não significa necessariamente transformar a pessoa em uma outra pessoa, porque isso aí pertence apenas ao Senhor. Então, de que forma Jó, ele santificava seus filhos a Deus? Ele santificava os seus filhos a Deus porque ele intercedia pelos seus filhos. Observe que o texto diz que Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Jó conhecia seus filhos, ele sabia do caráter dos seus filhos, não é à toa que ele fazia isso. Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Em seguida, mostra o texto falando que Jó oferecia holocaustos em favor deles, nos dando a entender que havia motivos para eles carecerem de intercessão da parte de Jó. Meus queridos, se você quer santificar e consagrar a sua família a Deus, você tem que interceder pela sua família. Nós, os homens, temos que interceder por nossas esposas.
A Bíblia diz que o homem, o marido, ele é a cabeça da esposa. Em que sentido? No sentido de que ela deve procurar apresentar a sua esposa, santificar a sua esposa ao Senhor. A tendência do homem é apenas ficar sentado no sofá esperando a esposa trazer o pratinho de comida para ele. A tendência do homem é apenas reclamar do tempero, se ficou bom, se o arroz queimou, se o arroz não ficou bom. A tendência do homem é apenas exigir de forma egoísta que a mulher o sirva como uma escrava. Essa é a tendência do homem. E por que o homem é assim? Porque nós entendemos que nós trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa cansado, é a obrigação da esposa nos servir. É um pensamento egoísta, porque a esposa não é uma escrava do homem. O nosso papel é interceder pela esposa, interceder pelos filhos, não ficar esperando que você seja servido. E Jó fazia isso, ele intercedia pela sua família. E de uma forma especial, ele intercedia pela salvação e pela transformação do caráter de seus filhos e de sua família como um todo. Porque quando se fala em holocaustos, querido, no Antigo Testamento, está apontando para Cristo. Quando se fala em sacrifícios no Antigo Testamento, está apontando para o Cordeiro que foi morto. Como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando ele oferecia o holocausto, ele estava pedindo para que Deus salvasse os seus filhos, para que Deus transformasse a vida de seus filhos. Então, se você não ora pela sua família, se você não intercede pelos seus filhos e pela sua esposa, comece a fazer isso. Em especial pela salvação deles, no que diz respeito a filhos. Mas, pastor, meus filhos foram batizados na igreja. E? Onde está escrito que batismo salva? Mas, pastor, meus filhos cresceram na escola dominical, participam da EBF, conhecem a palavra. Meus queridos, nós não devemos ser imaturos e imprudentes de achar que porque nossos filhos nasceram na igreja, eles são salvos. Você tem que interceder pela salvação dos seus filhos. E eu ouvi de um teólogo falando um dia para mim, eu tive que ouvir isso, não teve jeito, falou que os filhos dos crentes são salvos. Aonde está escrito na Bíblia que filho de peixinho, peixinho é? Jó intercedia pelos seus filhos com holocaustos. O que ele quer dizer com isso? Ele estava pedindo para que Deus salvasse eles. Então dobra os seus joelhos. Mas pastor, eu tenho certeza que meu filho é crente. Amém. Isso deve nos alegrar. Se você tem certeza, continue orando. Então, não pela salvação, mas pela transformação do caráter deles, por meio de Cristo. Aí entra o holocausto de novo. Veja, Jó, ele santificava a sua família, não apenas intercedendo pela sua família. Jó, ele santificava a sua família, chamando a sua família. O versículo 5 diz, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Chamava para quê? Para os santificar. E uma forma de santificar, porque a palavra santidade significa exatamente separar para Deus de uma forma especial. Uma forma de separar os filhos para Deus significa ensinando os seus filhos os preceitos do Senhor. E Jó, nós não sabemos em que período Jó viveu exatamente. Os teólogos discutem se Jó viveu antes ou depois de Moisés, ou se foi no período patriarcal. Se foi antes de Moisés, Jó transmitia a palavra de Deus de forma oral, a tradição oral, porque a palavra de Deus não estava escrita ainda, não tinha sido escrita, mas era passado de geração após geração. Por isso que os filhos sabiam da história da criação, porque era passado de pai para filho. Então, Jó, ele chamava, ele convocava seus filhos para sentarem com ele e ensinar a palavra, para irem oferecer o holocausto ao Senhor. Essa teologia aqui impressa em Jó foi expandida de uma forma mais detalhada em Deuteronômio capítulo 5, com aquilo que nós conhecemos como o Shema de Israel. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Estas palavras tu as inculcarás a teus filhos, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te.
Ou seja, o tempo todo, o sacerdote do lar, o líder do lar, tem que ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Pregue o evangelho para seus filhos. Pregue o evangelho. Não deixe de falar de Cristo para seus filhos o tempo todo. Tire aquela visão de que nasceu na igreja já é salvo. Interceda pela salvação dos seus filhos e pregue o evangelho para seus filhos. Ontem uma pessoa veio falar para mim com o coração angustiado sobre um de seus filhos, pré-adolescente, e falou: pastor, estou preocupado com meu filho por causa do comportamento dele assim, 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 assado. Eu falei: você tem pregado o evangelho para ele? Você tem orado pela salvação dele? A pessoa se assustou. Por quê? Porque ele cresceu na igreja. Então tome muito cuidado. Preocupe-se com a salvação de seus filhos e convoque-os para aprender a palavra de Deus. Não é uma opção para eles, é uma convocação. Faça como Jó, chame para aprender a palavra de Deus. Chame. Muito bem, meus queridos. Nós aprendemos até aqui que o sacerdócio que agrada o coração de Deus, o homem que agrada o coração de Deus, é o homem que se consagra a Deus, que tem caráter cristão. O homem que agrada o coração de Deus, o homem que se consagra a Deus, é um homem que consagra a sua família a Deus, intercedendo pela sua família e chamando a sua família para aprender a palavra de Deus. Perceba que isso condiz com o que eu falei no início, que a igreja nossa é a nossa família. Estou falando nossa dos homens. E aqui é uma extensão desta igreja. Então, a primeira igreja que você tem que cuidar, você que é diácono, você que é presbítero, você que é pastor, que só tem um aqui pelo que eu estou vendo, sou eu, nós que somos oficiais, e você que não é um oficial, todos nós os homens, a nossa primeira igreja é a nossa casa. Não adianta você ser um bom líder dentro da igreja se você não cuida bem da sua própria casa, porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida bem da sua própria casa é pior do que um descrente. Então, consagre a sua família a Deus e se consagre a Deus. Por último, um sacerdócio que agrada o coração de Deus, meus queridos irmãos, é um sacerdócio que se sacrifica. Em primeiro lugar, ele se consagra. Em segundo lugar, ele consagra a família. Em terceiro lugar, ele se sacrifica a Deus. O versículo 5 aponta para esse sacrifício que Jó fazia. Porque ele levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Jó sacrificava o seu conforto, o seu tempo e o seu bem-estar, levantando-se de madrugada para interceder pela sua família. Antes que você me critique quando eu estou falando de oração da madrugada, antes que você critique o que você pode estar achando teologia da oração da madrugada, não existe momento em que o céu está descongestionado para a oração. Em que qualquer momento que você orar, Deus vai te ouvir. Não existe um momento em que a oração é mais poderosa. Não existe um local onde a oração é mais poderosa, se é na igreja ou no monte. No entanto, existe um motivo por que Cristo saía para orar de madrugada. Existe um motivo por que Jó intercedia pelos seus filhos na madrugada. Existia um motivo por trás disso. Não era místico. Porque a madrugada era o momento em que ele poderia se concentrar em sua oração com Deus e nada tirar a sua atenção. Nada. É diferente de você orar ao meio-dia e o telefone toca. É diferente de você orar à tarde e alguém bate na porta. Mas de madrugada é diferente. Porque de madrugada há silêncio. No geral, né? Tratando-se de São Paulo, no geral há silêncio de madrugada. E você pode manter uma comunhão com mais tranquilidade com Deus. Mas quem quer levantar de madrugada para interceder pela sua esposa e pelos seus filhos? É difícil. Por isso, um sacerdócio que agrada o coração de Deus é aquele homem que dobra os seus joelhos na madrugada para interceder pela sua esposa, interceder pelos seus filhos. Sua esposa tem defeitos que te incomodam? Então levante-se de madrugada, dobre os seus joelhos, interceda por ela. Deus, tem misericórdia da minha esposa. Ajude ela a mudar nessas dificuldades que ela tem. Porque você vai responder espiritualmente pela sua esposa. Porque a Bíblia diz, não no sentido de salvação, mas a Bíblia diz que você
tem que cuidar espiritualmente da sua esposa. Dos seus filhos, então, muito mais. Então, sacrifique-se. Se você nunca fez isso, experimente fazer isso. Faça como Jó. Sacrifique-se em favor da sua família. Se eu estou parecendo muito petista, essa história de madrugada, muito pentecostal, rasgue as partes da Bíblia que fala que Jesus foi orar de madrugada, então. Mas repito, não é isso que vai fazer de você um crente, necessariamente. E não é o fato de orar de madrugada que a oração será melhor ouvida, porque não é algo místico. É simplesmente para que você possa ter uma comunhão com Deus com mais eficácia, no sentido de ter uma melhor concentração e silêncio a sós com Deus. Então Jó se sacrificava a Deus, sacrificando seu tempo, seu conforto, em favor da sua família. E ele se sacrificava também na questão da disciplina, porque ele não fez isso uma vez apenas. Porque você levantar de madrugada para interceder pela sua família, uma vez, isso é difícil? É. Mas até que a gente consegue às vezes. Mas olha o final do versículo 5. O finalzinho do versículo 5. Aliás, leiamos todo o versículo. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Isso é sacrifício. Sacrifício é disciplina. Jó se levantava de madrugada continuamente para interceder pelos seus filhos e pela sua família. Meus queridos, não é à toa que nós estamos vivendo dentro da igreja e fora da igreja uma crise de identidade masculina. Porque os homens não estão se consagrando mais como antigamente. Existem exceções, é verdade. Mas, no geral, os homens não estão mais se consagrando como antigamente. Por que as famílias estão em crise? Porque, em geral, os homens não estão consagrando a sua família a Deus como consagravam antigamente. E por que existem tanta crise de identidade? Porque os homens não se sacrificam mais como antigamente. Agora eu vou retornar ao que eu falei no início. Para você que é pai de família, saiba de uma coisa muito séria. Você vai responder perante Deus pelos seus filhos. Não pela salvação deles necessariamente, mas pela santificação deles. Porque você tem que demonstrar um bom testemunho, ensinar as Escrituras e interceder por eles. Você vai responder diante de Deus pela sua esposa. Em outras palavras, você vai responder diante de Deus por toda a sua casa. Eu fico tentando entender a crise existencial das mulheres, por causa do machismo, sei lá. Quando se toca no assunto submissão, as mulheres, no geral, têm um frio na espinha, se remexem no banco, quando se fala do termo submissão. Olham para o pastor com um olhar de ira. Submissão. Você quer tomar o lugar do homem? Quer ficar no lugar do homem? O homem, ele é a cabeça porque ele vai responder perante Deus por tudo o que acontecer no lar. Você quer isso para seus ombros? É isso que você quer? Deus não colocou isso nos ombros das mulheres, porque a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Deus colocou isso nos ombros dos homens. E eu digo com toda segurança que a crise na família ou em um casamento, em última instância, é de responsabilidade do homem. Mas, pastor, a culpa não foi minha. Você se consagrou o quanto deveria? Você consagrou a sua família o quanto deveria? Você se sacrificou pela sua família? A crise nas famílias e nos casamentos, a culpa principal é dos homens. Mas quem procura ajuda nos gabinetes pastorais? As mulheres. Principalmente as mulheres. Quando o homem vai buscar ajuda, a casa já caiu. Então, homens, nós temos que acordar para a vida. Nós temos que entender nossa responsabilidade no lar e na igreja. Deus não te chamou para você ficar apenas
enchendo-se da palavra domingo após domingo e sentado no banco sem fazer nada para Deus. Deus não te chamou para isso. Porque os teus filhos estão vendo o teu comportamento e eles vão ser como você. Deus te chamou para você se mexer, para você trabalhar para Ele, tanto em casa como na igreja. Meus queridos, nós não temos noção do que pode acontecer com a igreja em que os homens são ativos. E quando eu falo ativos, não estou falando apenas de serem sócios da sociedade, mas ativos no sentido próprio da palavra. Trabalharem mesmo para Deus. Se você já faz isso, não se sinta incomodado com esta mensagem. Se você não faz isso, sinta-se incomodado com esta mensagem. Porque essa mensagem é para incomodar mesmo. Sejamos como Jó. Nos consagremos a Deus, consagremos nossas famílias a Deus. E nos sacrifiquemos pelas nossas famílias. Se você é casado, tome isso para a sua família. Se você é solteiro, aprenda isso para que você saiba o que é um sacerdócio cristão. E se você, moça, quer se casar um dia, procure um rapaz que tenha pelo menos traços parecidos com aquilo que nós falamos nesta noite. E se você já está casada, pastor, mas eu já casei e meu marido é assim que eu faço. Dobre seu joelho e interceda por ele, é o máximo que você pode fazer. Orar por ele. Queridos, vamos orar então para que Deus possa incutir esta palavra em nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra. Quando ela vem de uma forma dura, isso nos incomoda por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas se é correção vinda do Senhor, nós a recebemos de coração, Pai. Porque o Senhor corrige somente aqueles que o Senhor ama. E se o Senhor está nos corrigindo é porque o Senhor nos ama e quer mudança de vida para nós, nossos filhos e nossa família, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons sacerdotes do lar. Nos ajuda a nos consagrarmos a Ti, nos desviarmos do mal. Nos ajuda, Senhor, a consagrar nossa família a Ti. Nos ajuda a nos sacrificarmos para Ti, Pai. Te agradecemos pelos homens desta igreja que o Senhor já tem levantado para a Tua obra. E que o Senhor levante mais obreiros ainda para a Tua obra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus os abençoe.